Olá, queridos amigos, irmãos, líderes de igreja. Estamos aqui de volta para conversar um pouquinho com vocês sobre pastorear, conduzir, guiar, liderar a nossa igreja. Esse é um trabalho muito importante, mais do que importante, é essencial. Esta obra que Deus colocou em nossas mãos, ela é muito importante. Ontem eu estava lendo um livro, já foi editado já há alguns anos, do doutor e pastor Emílio Abdala. É o livro Diagnose. E esse livro tem umas coisas interessantes, algumas sugestões que são importantes para nós que estamos liderando nossa igreja. Diagnóstico, essa é a palavra de hoje. Você tem feito um diagnóstico da sua igreja? Essa palavra diagnóstico é um termo da ciência médica. Os médicos a utilizam muito para identificar a condição do paciente, a situação da saúde do paciente. E esta palavra, ela veio para o meio administrativo e também para o nosso ambiente eclesiástico. Nós precisamos saber as condições da nossa igreja, nós como líderes precisamos conhecer a condição do povo, a condição da nossa igreja de uma maneira geral. E a pergunta é, você sabe qual é a condição da sua igreja? Você tem observado isso? Tem feito uma diagnose ou um diagnóstico da condição da sua igreja? Nós deveríamos nos preocupar com isso. Como é que está a situação da sua igreja? Olhando, por exemplo, no aspecto espiritual, os cultos, a condição espiritual dos membros, o envolvimento e comprometimento deles com as coisas espirituais e com o trabalho da igreja. A sua igreja está trabalhando, há muitos ministérios. Você tem observado a maneira como a igreja recebe as novas pessoas que estão chegando? Isso eu estou falando apenas da condição espiritual da igreja. E nós, como líderes, precisamos estar preocupados com isso. Quer ver um outro ponto que merece uma diagnose? É o patrimônio da igreja. As condições físicas da sua igreja, a iluminação, os banheiros, a fachada da igreja. Você tem observado isso? E a gente pode ainda passar para um outro item, um outro ponto, que é, por exemplo, a condição da juventude da sua igreja. Onde estão os jovens? Que tipo de trabalho você, como igreja, ou vocês, como igreja, estão fazendo pela sua igreja? Eles estão envolvidos? Eles estão sendo pastoreados? Existe uma programação especial para eles? O envolvimento deles é efetivo? Isso é diagnose, isso é diagnóstico. E nós precisamos fazer isso. Eu vou falar um pouquinho mais nas próximas reuniões, nossos próximos encontros aqui, a respeito desse diagnóstico que devemos fazer na nossa igreja. Mas isso aqui é apenas, estou tocando na ponta do iceberg. Pense nisso. Um grande abraço, que Deus abençoe.